Boa noite. Vamos ver hoje o Accelerator Titanium, né? Como desenvolver aplicativos multiplataforma. E estamos até aqui pela Mob Geek. Vamos conhecer melhor essa ferramenta e como ela pode ser usada para desenvolver aplicativos para iPhone, Android, iPad, BlackBerry e muito mais. Vamos lá. Eu sou o Bernardo Oliveira, sou CEO da Snowman Labs. Snowman Labs é uma agência mobile baseada em Curitiba. E nós temos aí uma experiência de algum tempo já desenvolvendo esse tipo de aplicativos. Vamos lá. A nossa agenda para hoje é o que é o Titanium, vamos ver a comparação com o PhoneGap, conhecer a comunidade e ver um case bem interessante. Vamos lá. Vamos começando. O que é o Titanium? O Titanium é uma ferramenta desenvolvida pela Accelerator, que é uma empresa dos Estados Unidos. O Titanium tem como foco o desenvolvimento de aplicativos para diversas plataformas, né, os sistemas operacionais mais difundidos no mercado, que são iOS, Android, BlackBerry 10, HTML5 e em breve o Windows Phone 8. Eles estão em desenvolvimento aí desse suporte para a gente. Em breve, nas próximas versões do Titanium, ele já vai estar com as APIs todas prontas para a gente desenvolver para o Windows Phone 8. Como funciona? O Titanium em si, ele é uma IDE baseada em Eclipse. A Accelerator comprou há um tempo atrás o Aptana, talvez alguns desenvolvedores aí já devem conhecer. O Aptana é uma IDE baseada em Eclipse, bem potente, né? Bem robusta. Então tem todas as capacidades que um desenvolvedor precisa para desenvolver seus aplicativos, debugar, distribuir diretamente para App Stores, distribuir ad hoc e etc. Vamos lá, como funciona o Titanium? Primeiro, você escreve os códigos-fonte em JavaScript. Isso é bem interessante, é bem importante notar. Você não precisa escrever o seu aplicativo em Objective-C, você não precisa escrever ele em Java, você não precisa escrever ele nas linguagens do BlackBerry, nem nada do tipo. Puro JavaScript. Eles possibilitam, né, eles distribuem uma API que você pode utilizar e montar toda a sua interface, montar toda a sua interação, seus controllers, etc. Então, a gente desenvolve eles têm APIs de interface gráfica, as APIs do próprio dispositivo, de acesso às funcionalidades do dispositivo, e tem módulos externos. O que é isso? São módulos desenvolvidos por outros programadores ou outras empresas, para poder, digamos, que eu queira usar um hardware que não é da Apple. Então, para usar esse hardware em JavaScript usando o Titanium, eu posso desenvolver o meu próprio módulo e utilizar ele na ferramenta. De todas essas APIs, né, elas são, tudo que você codifica é passada por um proxy que identifica o JavaScript e gera o código em Objective-C, Java, C#, HTML5 e etc. Ou seja, os sistemas operacionais do iPhone, Android, BlackBerry, Windows Phone e Web. A partir disso, o aplicativo é magicamente gerado. É importante notar que o Titanium não gera aplicativos web, ele gera aplicativos nativos. Como eu falei, você escreve em JavaScript e ele vai gerar o aplicativo em forma de Objective-C, o Java, o C#, etc. O Titanium tem muito mais do que simplesmente transformar o teu código em JavaScript em código nativo. Ele faz muita coisa legal. A SDK do Titanium é open source e é totalmente baseada em JavaScript. Eles têm mais de 5.000 APIs para iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry e HTML5. Então, é muita coisa que dá para fazer. Ele tem APIs para todos os módulos gráficos, APIs para módulos de rede, APIs para módulos de banco de dados, módulo de integração com redes sociais, tudo pronto para o desenvolvedor usar. O Titanium hoje tem um framework de MVC super robusto, chamado Accelerator Alloy. Até um tempo atrás, quem começou a programar com Titanium, uns anos atrás, teve que criar o seu próprio framework de MVC.
Hoje, com a versão 3.0 do Titanium, já vem com a própria, ele já tem o próprio framework chamado Alloy. É um framework super robusto também, que possibilita a organização e a manutenção super fácil dos aplicativos. Isso daí fica uma coisa muito bacana. Qualquer desenvolvedor sempre sonhou em fazer isso daí. Vocês vão ver um pouco melhor se vocês derem uma pesquisadinha. E a integração com o Mobile Backend as a Service e o Accelerator ACS. O que é isso? O Accelerator tem o próprio módulo de nuvem que a gente pode utilizar. Então é muito bacana. Eles têm os seus próprios servidores e os próprios módulos de integração. Então, a partir do seu código, sem pagar nada por isso, você consegue utilizar os servidores de nuvem da Accelerator e criar a base de gerenciamento de usuários do seu aplicativo, armazenamento de dados dos usuários do seu aplicativo e etc. Além disso, como eu falei, integração com módulos de terceiros, através da Accelerator Marketplace. É um ambiente que eles têm no site oficial da Accelerator, onde os desenvolvedores e outras empresas podem fornecer os módulos de terceiros que eles desenvolveram. Isso é muito legal, e lá você pode tanto encontrar módulos gratuitos, para facilitar a vida em muita coisa que já está pronta, ou você pode criar o seu e vender ou disponibilizar gratuitamente também no Marketplace. É bem bacana. E por fim, integração com o Analytics. Eles têm um próprio serviço lá dentro que você consegue fazer uma integração com o próprio sistema de Analytics da Accelerator e fazer o gerenciamento de bugs, ou de crashes, ou de updates, qualquer dispositivo de qualquer lugar do mundo que está instalado com o seu aplicativo. E o PhoneGap? Né? Uma pergunta bem importante, bem interessante, que muita gente faz. Muita gente fala, beleza, a Accelerator faz aplicativos multiplataforma, JavaScript, etc. Mas o PhoneGap também faz. Então vamos conversar um pouquinho em breve e ver poucas, mas ver extremamente importantes as diferenças entre um e outro. Primeiro que o PhoneGap gera aplicativos baseados em HTML. Já é a principal diferença entre um e outro. Como eu falei, enquanto o Titanium gera aplicativos nativos, podem ser enviados para a App Store, baixados pela App Store, e que utilizam realmente as APIs nativas do Objective-C, do C#, do Java, etc., o PhoneGap não. O PhoneGap gera aplicativos baseados em HTML. Às vezes, por mais que o aplicativo seja baixado da App Store, ele roda dentro de um Canvas, dentro de um WebView, rodando código em HTML. Não é código nativo e não são as APIs nativas do dispositivo que ele está utilizando. Ou seja, eles rodam em um WebView com conteúdo de HTML. Isso acontece o quê? Que ele tem baixa performance em qualquer sistema operacional. Você vai querer rodar um aplicativo robusto que está dentro de um WebView, ele não vai conseguir extrair muita performance do sistema operacional. E tem limitações na integração com outros apps também. Né? Muitas APIs, principalmente do iPhone, estamos falando principalmente do iPhone agora, muitas APIs dele são limitadas pelo uso da WebView. Ou seja, a WebView não consegue acessar APIs da SDK do iOS. Isso daí acaba criando uma limitação muito grande. O Titanium tem uma outra coisa super bacana, que vale muito a pena, que é a comunidade. Vejam só. Hoje existem 60.695 aplicativos desenvolvidos com o Accelerator Titanium nas App Stores. Então é um aplicativo pra caramba. O tempo inteiro está saindo aplicativo e tem muitos desenvolvedores fazendo e programando, e muitas empresas já estão adotando o Titanium como ferramenta principal para o desenvolvimento desses apps. O motivo é simples, o custo disso daí é baixo, o JavaScript é muito fácil de se aprender, a manutenção é super fácil, você gera o código multiplataforma, né? Você escreve um código em JavaScript uma vez, e esse código vai ser portado ali para os aplicativos dos sistemas operacionais que você deseja. Então isso daí se torna um atrativo muito grande. Hoje nós temos 166.127.031 dispositivos rodando aplicativos feitos com Titanium. Então é dispositivo pra caramba, muita gente fazendo download, utilizando esses aplicativos.
Então, você consegue ver que realmente é, não, não é um resultado direto, né, desse número, mas são aplicativos de qualidade. É possível gerar aplicativos de qualidade com o Titanium, de forma que você consiga realmente satisfazer a necessidade dos seus usuários. E ao todo nós temos 505.849 desenvolvedores mobile em 185 países usando o Titanium. Então, passou a marca de 500.000 de programadores utilizando a ferramenta do Titanium para gerar os seus aplicativos. É um número muito grande e tá em uma ascensão também exponencial. O tempo inteiro, dando refresh na página do Accelerator, você consegue ver esse número ao vivo sendo atualizado. Então é muito interessante isso daí, é bem bacana. O resultado de todo esse número de desenvolvedores, de aplicativos sendo distribuídos e de pessoas baixando e utilizando os aplicativos, é que a comunidade de suporte do Titanium é muito grande. E pelo fato de ser open source, existem muitos programadores portando seus aplicativos e portando a própria ferramenta do Titanium, sempre para novas versões. Tanto que o iOS 7 saiu agora, poxa, esqueci agora de cabeça, saiu essa semana passada, e quase que imediatamente o Accelerator já lançou uma atualização da versão 3.1.3 com suporte para iOS, para desenvolvimento da iOS 7. Ou seja, já vieram com APIs todas para desenvolver, utilizando as novas funcionalidades do iOS 7, etc. Isso é muito bacana, é um ponto muito importante. Para muita gente muita gente pode olhar de uma maneira meio ruim isso daí, de você utilizar uma ferramenta que vai portar o teu código para o código nativo. Por quê? Pela questão de suporte. Eu já vi muito isso. Mas e se a Apple mudar todo o sistema operacional dele da noite para o dia? Como é que eu fico? Eu vou ficar na mão? Não. O Accelerator mostrou pra gente que não. Que no momento que o beta é lançado, ele já começa a trabalhar numa versão nova, uma atualização para fornecer sempre aplicativos de qualidade ou APIs de qualidade para os desenvolvedores. É muito bacana ter isso daí em mente. Como resultado, a gente consegue ter aplicativos de vários tipos diferentes. Vou mostrar para vocês alguns dos... Deixa eu ver se eu consigo abrir o site da Accelerator. Para a gente até ver esses numerozinhos ao vivo. Para quem não sabe, o site é accelerator.com, ok? Aqui já na página inicial a gente tem esses números atualizados, né, o número de desenvolvedores, o número de dispositivos rodando os aplicativos e dos aplicativos nas App Stores. A navegação pelo site é bem simples. Em Products, a gente consegue ir direto para o Marketplace, vamos dar uma olhadinha lá. Eu acho que ele não vai abrir uma nova aba. E a aba do Titanium. A gente consegue explorar SDK, conhecer melhor o Titanium Studio e ver o que a gente pode ter de qualidade, né? Para dizer o que de coisas que facilitam a nossa vida aí na hora de programar. Dá uma olhada na SDK. Estou dando uma passada no site para vocês conhecendo um pouco da estrutura. Eles têm algumas métricas feitas em cima de pesquisa que mostram que você, utilizando o Titanium, você desenvolve aplicativos 20% mais rápido do que desenvolvendo na linguagem nativa. Eu acredito, de um ponto de vista pessoal e de experiência mesmo, eu acredito que esse percentual ele pode variar de programador para programador. Nós no Snowman Labs, por exemplo, conseguimos um percentual bem mais alto do que isso. Nós conseguimos em torno de 30% a 40%, né, com base na experiência, no tamanho de equipe, etc. Mas, querendo ou não, 20% a 40% é um percentual muito grande para você ter em velocidade de desenvolvimento. Isso daí diminui custo, isso daí deixa os clientes mais felizes, quem não quer? Reusabilidade de código também é outro fator bem interessante. Eles dizem aqui, você pode reutilizar de 60% a 90% do código desenvolvido, suportando multiplataformas, várias plataformas.
Isso daí é bem real mesmo. Esses números são bem reais. Não é 100%, tá? É importante deixar isso daí bem claro. Muita gente também chega e fala, poxa, mas não é 100%? Não, não é, e porque nada é perfeito, né, gente? Não tem como você desenvolver, criar uma ferramenta que vai conseguir traduzir 100% do código em JavaScript para deixar ele perfeito no iPhone e deixar ele perfeito no Android. Eu vou até explicar por quê. Em primeiro lugar, existem muitas APIs que existem no iOS que não existem para Android, ou que existem para Android e não existem no iOS, ou que existem no BlackBerry e não existem em nenhum dos outros dois. Então, e a situação de eu uso uma API dessa no iOS e a API não existe nas outras plataformas, né? O que acontece? É por isso que existe o retrabalho ali em algumas. Não retrabalho, mas um trabalho adicional para você garantir uh, 100% de compatibilidade das plataformas. De qualquer modo, 60 a 90% de reusabilidade de código é um percentual muito alto. É extremamente interessante. Bom, custo reduzido, né? Eu acho que é uma coisa óbvia, mas também é importante falar que se você tem 60, 90% de reusabilidade de código, se você desenvolve o teu código 20, 30, 40% vezes mais, 20, 40% mais rápido do que nativo, é óbvio que você vai ter um custo bem reduzido no final. Seja se você tiver uma equipe de programadores, ou se você for um programador freelancer, você vai ter um custo reduzido porque você vai passar bem menos tempo fazendo aquilo. Então isso daí é bem bacana. Vamos ver o que tem aqui para baixo. Ó, que eles falam desenvolver os aplicativos nativos para iOS, Android, BlackBerry. Mas vamos para o que interessa, né? Aqui só tem desenvolvedores, então aqui eu já tenho nos favoritos. De interessante para os desenvolvedores deve ser saber o que eu posso fazer, né? Então vamos lá, galera. Em primeiro lugar, aqui na lateral, nós temos todos os namespaces, né? Vamos chamar assim, que são as bases para as APIs. Eles separam por namespaces. Então, o namespace de Android vai conter APIs específicas do Android, como as activities, broadcast receivers, intents, menu items, aquilo que eu falei. Existem coisas que só existem para Android que não existem para outros. Isso daqui está explícito na API. API de Analytics, API do acelerômetro, API de calendário. Interessante aqui, ó. API de UI, User Interface. Dentro da API de User Interface, ele ainda tem uma API um namespace de Android e um namespace do iOS, um namespace iPad, um namespace iPhone e um namespace mobile web. Mas como assim, né? Vamos lá. Primeiro, existem elementos de interface gráfica que são específicos para Android, elementos de interface gráfica, vejam que eu pulei o iOS, que são específicos para iPad, ou seja, elementos que existem para iPad, mas não existem para iPhone, elementos específicos para iPhone, né, ou vice-versa, e os elementos que são específicos tanto para um quanto para o outro, mas não são para Android, nem para BlackBerry, etc. Matrizes 3D, Edge Views, Cover Flows, Tabbed Bar, Toolbars. Quando você quer aprender alguma coisa, você vem, quero criar um botão com o Titanium, como é que eu faço? Você cria e ele te mostra toda uma descrição, ele fala como funciona a utilização desse método para criar o teu botão no Android, no mobile web, no iOS. Mostra todas as configurações que você pode fazer, onde você pode usar os botões, mostra exemplos de código e exemplos já no Alloy, como eu falei, né? O Alloy é um framework de MVC próprio, bastante baseado em XML, então ele já tem o markup do XML pronto aqui também para você só copiar, colar e customizar. Todas as propriedades dos botões estão explícitas aqui. Deixa eu ver se eu encontro uma aqui. Aqui, ó. Se eu abrir Animated Center, ele mostra o ícone e fala, ó, essa propriedade do botão eu posso usar para o Android a partir da versão 0.9, do iPhone também e do iPad também. Existem propriedades que não são. Ó, por exemplo, Anchor Point. Anchor Point é uma propriedade do botão que eu só posso usar para iPhone e iPad. Então é bem interessante se ligar nesses detalhes quando a gente está programando. Para quê? Eu vi o botão ele está dentro do UI, então significa que ele é geral, porque ele não está específico dentro de iPhone nem nada. Então eu vou sair usando as propriedades. Ainda assim, existem propriedades no elemento que são só para um ou para outro, tá legal, galera?
Ah, bem bacana isso daqui. É, A gente tem, além disso, algumas APIs bem diferentes, bem bacanas, como, por exemplo, um módulo próprio do Yahoo para fazer queries de YQL, fazer, bom, fazer as queries do Yahoo YQL queries e etc. Então a gente tem potencial para fazer bastante coisa diferente. Deixa eu encontrar o do módulo do Facebook. Aqui, ó, Modules, Facebook. Veja, inclusive, que dentro de Module a gente já tem até uma API para NFC. Então isso daí é bem bacana. Se quiser desenvolver, se quiser desenvolver com algum aplicativo com NFC para Android, BlackBerry, etc., ela está pronta. Newsstand está pronta, Tizen está pronta. E módulos de integração com redes sociais. A gente consegue fazer aqui a utilização da própria integração do iOS com o Facebook de uma maneira bem tranquila. Ou, se você optar por não fazer a utilização do login, de post, etc., pelo Facebook, a gente consegue, pelo mesmo módulo, só setar um booleano e dizer, beleza, não quero usar o do iOS, eu quero fazer o meu próprio. Nesse caso, ele vai chamar uma WebView, onde o usuário vai ter que fazer o login, compartilhamento, etc. Então, ele não encaixota o programador. Ele ainda dá liberdade ao programador escolher de que maneira que ele quer proporcionar essa funcionalidade para o usuário do aplicativo, tá? Isso é bem bacana. Fazer utilizações, né? Fazer chamadas para o Graph API, ou REST, os dialogues. Isso daí é bem interessante. E exemplos de código, como sempre. Todos os módulos da Accelerator vêm com exemplo de código. A documentação, acho que vocês podem ver, que é uma documentação bem preparada, muito robusta, bem descrita. É uma coisa diferente, é difícil da gente encontrar em muitas tecnologias até. O Accelerator se preocupa bastante em fornecer para a gente o melhor tipo de documentação. Eu tenho um exemplo de um case que foi desenvolvido na Snowman Labs, que é o case do app Sebrae Canvas. Foi um aplicativo feito para o Sebrae, obviamente, para auxiliar os empreendedores, né, os empreendedores que estão por aí, que estão aparecendo, querendo colocar suas ideias, tirar suas ideias da cabeça e colocar no papel, e começar a tirar do papel e começar a executar as coisas. Então, o que esse aplicativo faz? Esse aplicativo possibilita que você crie o seu próprio Canvas. O Canvas ele é um plano, certo? Dividido em várias caixas, vamos imaginar assim. E dentro de cada caixa você consegue detalhar bem partes do teu plano de negócios. É um modelo de negócios para a tua ideia. Então você tira ela da cabeça e consegue definir cada aspecto dela de uma forma mais física, bora dizer assim. A utilização de post-its é bem comum e é mais um aspecto cultural dele do que qualquer outra coisa. Então a gente tentou trazer esse aspecto pro aplicativo que a gente fez em Titanium também. Esse aplicativo é bem legal. A gente conseguiu fazer várias funcionalidades que não existem nem na API do iOS. Tipo o quê? Nesse caso, eu tenho um exemplo na foto. Quando o usuário segura no post-it, ele tem uma animação desse meia-lua aparecendo e os 3 botões de edição de texto, edição de cor e de remover post-it. Eles aparecem. Né? Esse, obviamente, é um elemento que não existe, natural na API. A gente conseguiu criar ele com Titanium e JavaScript de uma maneira bem simples. Ele é um aplicativo que ficou leve, ele é um aplicativo que funciona muito bem, ele tem integração com o Facebook, tem drag and drop, tem vários tipos de funcionalidades diferentes, utiliza banco de dados e web services, várias coisas, como um aplicativo comum feito em Objective-C poderia ter sido. Então você vê que o look and feel do aplicativo, a sensação de você utilizar e a aparência dele é exatamente igual à aparência de um aplicativo nativo, um aplicativo feito em Objective-C. E é porque, no final das contas, ele está sendo executado em Objective-C no sistema operacional. Então, é um case muito bacana. Galera, eu sou o Bernardo Oliveira, eu agradeço muito vocês terem participado aí desse nosso overview do Titanium. E vamos focar agora nas perguntas, né? Eu acho que vocês devem ter bastante pergunta, bastante coisa que vocês devem querer saber. E programador é assim, eu sei porque eu também sou um. Então vamos lá, vamos passar para discutir o que interessa.
Deixa eu pegar umas perguntas aqui, certo? Enquanto isso, eu vou deixar o meu contato. Opa, não vou conseguir. Vou deixar o meu contato aqui na tela, tá legal? E eu vou pegar umas perguntas que foram feitas por alguns de vocês aqui e vou respondendo. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui da Luísa, que diz: qual é o tamanho da comunidade de desenvolvedores de titânio no Brasil? A gente não tem, a gente não tem esse número exato hoje no Brasil, tá, Luísa? Mas nós temos dentro da comunidade, vou até abrir para você para dar uma olhadinha, tá bom? Deixa eu puxar aqui. Dentro do Q&A, que é o fórum de perguntas e respostas, inclusive é bem interessante vocês darem uma olhadinha lá. Essa é a maneira mais fácil de eu chegar nessa tela, tá bom? É por isso que eu estou passando por aqui. Deixa eu... Puxa, eles mudaram tudo aqui. Eles têm um lugar no site que eles mostram todos os desenvolvedores registrados. E a gente consegue encontrar esses desenvolvedores. Agora eu não estou encontrando onde, Luísa. Se você quiser, por favor, me manda um e-mail e eu encontro esse link para você. É um lugar no site onde eles têm uma tabela com a listagem de todos os desenvolvedores e a localização desses programadores também. E alguns e-mails de contato, inclusive. Tá bom? Eu acho que é esse dev link aqui. Eles fizeram uma reestruturação recente. É, aqui mesmo, olha só. Então a gente tem uma listagem dos programadores, a gente tem essas insígnias aqui que indicam se esse programador é certificado pela Accelerator e se ele é um Titan. O que significa isso? Se ele é um desenvolvedor experiente da comunidade, né? E aí mostra a localização dele aqui. A partir dessa lista, a gente vê que a gente tem 5.890 registrados nessa listagem aqui. Não é a listagem completa dos programadores, mas, como eu pensei que fosse, na verdade, mas é uma listagem bem grande, a gente consegue encontrar alguns programadores brasileiros por aqui, por essa listinha. Mas resumindo, respondendo a sua pergunta de maneira bem clara, não. A gente não tem um número claro do tamanho da comunidade no Brasil. Grupos ou eventos. No Brasil também não existe nenhum evento para programadores ainda, apesar de que está sendo organizado, né, em Curitiba a ideia de realizar o primeiro TI-Conf, que é uma conferência de Titanium. A gente está discutindo com eles lá da Accelerator de trazer esse evento para cá, para Curitiba, tá bom? E por enquanto não existe nada bem definido, eu não posso confirmar nada para você, mas em breve a gente vai ter mais informações. E se tudo der certo mesmo, vai ser o primeiro evento no Brasil do Titânio. Até então, não. O que eles fazem é, volta e meia, em São Paulo, eles organizam uns grupos de reunião mesmo, onde vai alguém evangelizar, alguma coisa do tipo. Mas é difícil encontrar e não é nada oficial. Vamos ver. Gostaria de saber se, por experiência, existiram algumas dificuldades que nativamente é permitido fazer e o Titanium não ofereceu suporte. Ah, legal. Essa pergunta é bem interessante mesmo. E eu vou te dizer logo de antemão que sim, tá bom? Existiram algumas dificuldades que nativamente dava para fazer e o Titanium não deu suporte. Um exemplo muito bacana disso nós desenvolvemos um aplicativo uma vez para um médico, certo? Esse era um cardiologista. E o nosso diretor criativo desenvolveu uma interface bem interessante, cheia de polígonos e etc. na tela. E a gente queria animar esses polígonos que formavam um coração no final. Nativamente, a gente poderia ter utilizado o OpenGL, o Core Graphics, alguma coisa do tipo, até Cocos 2D, para fazer esse tipo de animação em Objective-C. E o Titanium não ofereceu esse tipo, não oferece um acesso aos módulos de OpenGL ou Objective-C de uma forma muito clara. Ele vende um módulo adicional de OpenGL, que inclusive vou abrir aqui no Marketplace para você dar uma olhada, mas ele não dá um suporte disso de uma maneira muito fácil, porque é pago, certo? Então a gente teve bastante dificuldade em organizar isso daí.
Resultou que a gente teve que desenvolver uma outra interface para o nosso aplicativo, porque a gente não queria usar o módulo de Cocos dele, mas daí foi uma opção pessoal e foi uma opção por outros motivos relacionados com o nosso cliente, etc. Mas a gente teve essa dificuldade sim, tá bom? A gente queria desenvolver uma coisa cheia de animações e vai para lá e vai para cá, e polígono indo e voltando, e a gente não conseguiu desenvolver com Titânio. Mas, de qualquer modo, eu acredito que são situações mais específicas e assim, são exceções. Vou te dizer que 95% das coisas você vai conseguir desenvolver com Titânio. Essa pergunta foi do Rodrigo, né? Vamos lá. Tem uma pergunta agora do João, que fala: qual que é a diferença do Titanium para Accelerator Platform? Bacana, João. Deixa eu só mostrar aqui para o Rodrigo, que foi que me perguntou dessas dificuldades, e aí eu já pulo para sua pergunta, tá legal? Eu só quero encontrar aqui. Find more products. A carinha do Marketplace aí para todos vocês verem. Ó, no Marketplace a gente pode baixar um módulo para fazer acesso a protocolo de Bluetooth para Android. Um módulo já com sons de experiência de usuário para aplicativo. Tem bastante coisa mesmo. Ó, até um módulo de realidade aumentada já tem. Mas o que eu quero encontrar para vocês é esse módulo do OpenGL. Ó, módulo de in-app billing, então se você quer adicionar in-app purchase no seu aplicativo, você pode de uma maneira bem fácil, bem tranquila. Quer enviar SMS, bem tranquilo. iOS 5, o módulo de Twitter para iOS 5 e etc. Eu quero encontrar todos os módulos da Accelerator para mostrar para vocês. Então, módulos de LDAP, módulos de compressão de arquivos, Salesforce, Flurry, Oracle Database Mobile Server, StoreKit, módulo de SMS, GameKit, TVOut, aqui ó, módulo de OpenGL que eu falei para vocês. A gente queria utilizar para renderizar gráficos em 2D e 3D daquele coração, e ele é pago $29,99 por mês por utilização desse módulo. Então, por questões contratuais aí com o nosso cliente, a gente acabou não utilizando. Mas vocês podem utilizar livremente. Então, apesar de, se vocês forem na documentação, vocês não encontrarem alguma coisa, é muito possível que aqui no Marketplace vocês encontrem, tá legal? Então é bem importante ficar bem ligado aqui para dar uma procurada nessas coisas. Então, a diferença do Titanium para o Accelerator Platform. Vou mostrar aqui para você. O Titanium em si é a IDE que eu falei no começo, tá? Aquela IDE baseada em Eclipse. O Accelerator Platform é um portal, por exemplo, um portal online onde você consegue fazer gerenciamento dos analytics do teu aplicativo, do gerenciamento de performance, você consegue pegar resultado de testes e você consegue gerenciar todos os serviços de nuvem. Tá? Então, bora imaginar assim, eu tenho um aplicativo que o usuário vai fazer o login dele e ele vai tirar fotos e eu vou subir as fotos para a nuvem. Você vai ter que poder gerenciar todos os seus usuários e todos os arquivos deles de alguma maneira na nuvem. É no Accelerator Platform que você vai fazer isso. Você utilizando o Analytics e você utilizando os módulos de gerenciamento de performance, o Titanium te informa exatamente de todos os crashes que aconteceram nos aplicativos que estão instalados ao redor do mundo. Então você consegue ver todos os crashes ali numa listagem online e que linha que deu crash, o que foi que aconteceu. É bem interessante. Isso tudo faz parte dessa plataforma online da Accelerator. Outra pergunta do João, né? A Accelerator é uma empresa sem fins lucrativos? João, não é. Tá? A Accelerator tem preços também, tá bom? Deixa eu encontrar aqui para você.
Eles tinham uma página por aqui que falavam da precificação. Se eu jogar no Google Accelerator Pricing, eu sei que eu encontro. Aqui, ó. Nem tudo são flores, né, João? A gente tem aqui, ó, o Accelerator Developer, é gratuito e open source para todos os usuários, tá bom? A gente tem aqui, ó, tudo que a gente pode utilizar. E nós temos o Accelerator Enterprise. Com o Enterprise, nós temos algumas funcionalidades a mais e, poxa, ele nem mostra aqui. Nós temos temos sim. Ó, nós temos um aumento na quantidade, no tamanho do serviço de nuvem que a gente pode utilizar. Então, push notification, chamadas de API, é, espaço de armazenamento, e-mails, etc. Além de outros benefícios, né, nós temos na listagem aqui dentro do plano Enterprise. Então isso daí é bem legal que a gente consegue desenvolver os nossos aplicativos tranquilamente usando o plano de developer. O Jeff Henne, que é o CEO da Accelerator, já falou várias vezes que eles não planejam em tornar o Accelerator pago ou não pretendem deixar de ser open source. Tá? Então, para a segurança aí dos desenvolvedores, a gente pode ficar tranquilo que o que nós temos aqui no plano de developer, que é gratuito, a gente vai continuar tendo. Vamos ver. Tem uma pergunta aqui do Fábio, que fala: é a validação do código pela Apple. O app feito em Titanium é aceito pela Store? Sim. Sim, bem tranquilo, Fábio. O app em Titanium ele é aceito pela App Store. Nós nunca tivemos nenhum problema, e eu acho que nenhum programador em Titanium teve algum problema na Apple rejeitar o teu aplicativo só porque ele é feito em Titanium. Por quê? Porque o produto gerado, quando ele é compilado, ele gera um Xcode Proj. Se você é programador em Objective-C, ele gera um Xcode Proj completamente natural. Todas as pastas do Objective-C, algum código no Objective-C lá dentro, você consegue fazer o archive e enviar direto pela App Store, inclusive pelo App Launcher da Apple. Tá bom? Então ele faz tudo naturalmente. Ele gera um aplicativo 100% igual se você tivesse aberto o Xcode e gerado por lá. Então não precisa se preocupar com isso daí. Vamos ver uma próxima pergunta aqui. Tem uma pergunta interessante aqui do Henrique, que fala: você pode programar uma parte nativa e integrar isso com o seu projeto Titanium? Henrique, cara, a melhor resposta que eu te dou é não. A resposta natural que eu te dou é não. Primeiro, por quê? Porque cada vez que você compila o teu código em Titanium, ele vai atualizar a pasta build. Vou mostrar até aqui para você, no meu Finder. Deixa eu encontrar aqui. Tá bom? Já tenho até uma pronta aqui, ó. Uma pasta build, iPhone, ó, veja só. Xcode Project Xconfig, o meu plist, info plist, ó. Naturalmente, tudo gerado pelo Titanium. E o meu Xcode Proj. Essa pasta build aqui, toda vez que eu compilo pelo Titanium, ele vai limpar essa pasta, basicamente, e vai atualizar com o código novo do JavaScript. Isso significa o quê? Que se eu abrir esse Xcode Proj e editar algum código em Objective-C lá dentro, quando eu mexer de novo pelo Titanium e compilar, ele vai jogar fora e vai criar um novo com base no meu código em JavaScript. Ele não vai juntar os dois. O Titanium não foi feito para isso, tá bom? Mas, daí, se você quiser hackear o negócio, você pode, é claro. Você pode gerar o teu código todo em JavaScript, depois partir todo pro Objective-C e de repente fazer uns esqueminhas lá para você conseguir portar o teu código meio Objective-C e meio JavaScript. Te confesso que eu nunca tentei, não sei quão fácil que é de você conseguir realizar isso daí, mas de cabeça eu imagino que se você quiser hackear o negócio, você consegue. Tá ok? Vamos ver mais uma pergunta aqui. Uma pergunta do Gabriel. Consigo utilizar design responsivo para diferentes resoluções? Então, Gabriel, essa pergunta é meio complicada por causa do seguinte. O design responsivo, por si, por conceito, por definição, ele fala do designer que ele vai se adaptar para diferentes telas. Isso daí a gente utiliza dentro da web, certo? Não sei se você é um desenvolvedor web ou não.
mas isso é bastante comum quando a gente programa para web. Para mobile, isso não acontece. A gente precisa sim programar o nosso código para que ele suporte certa dimensão ou não. Para o iPhone, isso é bem tranquilo, né? Hoje nós temos três dimensões diferentes, né? Tem as dimensões normal, até o iPhone 4S, 320 por 480, e nós temos as dimensões do iPhone 5 e as dimensões do iPad. Isso daí é muito fácil para a gente portar na hora do código. O que talvez facilite, torne a tua pergunta, talvez sane a tua pergunta de uma maneira mais tranquila, é que nós temos constantes do código que... Deixa eu até tentar abrir aqui para mostrar para você. Nós temos constantes no código que podem adaptar o layout automaticamente. E a gente aqui, ó. UI size. Por exemplo, bora imaginar uma coisa. Eu estou criando um botão. E um botão que vai ter um nome, vai ter um texto escrito dentro desse botão. E dentro desse botão eu quero escrever Mob Geek, tá? Se eu não sei qual é a largura que eu quero criar para esse botão para que apareça a palavra Mob Geek inteiro. Então, para largura, eu seto essa constante, ti.ui.size. Então ele vai ver automaticamente qual tamanho que ele precisa e vai jogar. Para altura também, qualquer coisa ele funciona. E existe ti.ui fill. O que significa isso? Se eu seto a largura para ti.ui fill, ele vai preencher a tela inteira que ele tem. Por exemplo, no iPhone 320 de largura, ele vai jogar 320. Se eu quero jogar na altura, ele vai preencher tudo de altura. Então isso ajuda. Não torna 100% responsivo, mas ajuda em alguma coisa ou outra. Para o Android, ele tem as pastas naturais do Android, de todos os HDPI, XDPI, etc, etc, etc. Então, naturalmente, quando você programa para Android, colocando os teus arquivos de design dentro das pastas de cada resolução, você também pode fazer isso com Titanium e programar tranquilamente. A mesma experiência de programação nativa você tem. Deixa eu dar uma olhada aqui nas perguntas. Vamos lá, uma pergunta do Henrique. Existem casos mais complexos em que você deixaria de usar o Titanium ao invés disso, usar as ideias para código nativo? Henrique, existem sim, cara. Existem essas situações. Aplicativos bem mais complexos mesmo, com muito processamento interno, ou com muitos módulos próprios, ou com muito... Geralmente gira em torno de quando você precisa ter uma renderização gráfica muito grande. Você vai acabar partindo para o código nativo. Mas como eu falei, são exceções. Mas existem essas situações sim, quando a gente precisa partir para programar em Objective-C mesmo. Às vezes a gente recebe demanda de projeto aqui, a gente analisa bem e fala, putz, esse projeto não vai rolar desenvolver em Titanium. Esse projeto aí vai demandar uma expertise maior e uma complexidade bem alta e de renderização gráfica, gerenciamento de dados e performance e tudo mais. Então esse tipo de controle a gente tem muito mais fácil em Objective-C do que em Titanium, óbvio, né? Até porque em Objective-C a gente consegue abrir ali uma tag, abrir lá um bloco de C e gerenciar nossa memória tranquila se eu quiser. Eu posso abrir um bloco de assembly e gerenciar tudo do modo que eu quiser. Mas no Titanium, em JavaScript, é óbvio que a gente não tem esse tipo de coisa, né? Vamos lá, vamos ver se tem mais alguma coisa. Tem aqui uma do Charles, que fala: eu tive alguns problemas com o componente de Android modificado pela Motorola. É fácil fazer essa modificação específica, como nesse caso? Ele fala que teve que criar um Drupal v10 /style XML. Charles, eu não sei se eu entendi muito bem a tua pergunta, cara. Não sei muito bem o que você quer dizer por esse componente do Android modificado pela Motorola, tá? Não, mas se você estiver falando de algum componente gráfico, por exemplo, sei lá, um botão, ou um picker, um scroll, alguma coisa, geralmente não. Se você quiser modificar graficamente os seus componentes, você consegue sim fazer isso daí ou pelas próprias propriedades que já são explicitadas aqui pela documentação, ou você consegue sim criar os teus XMLs
Se você estiver usando Alloy, você pode usar o TSS ou o próprio XML de codificação de views. Tá? Se não for isso, essa é a tua pergunta, por favor, me manda um e-mail e eu te explico direitinho. Mas, por favor, fique à vontade. Galera, eu acho que é isso, foram essas as perguntas. Eu espero que tudo tenha sido sanado e espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam que tem um curso de Titanium, o básico, a introdução do Titanium, rolando na MobGeek. O link vou abrir aqui para vocês. mobgeek.com.br/cursos/introdução ao Titanium. Tá bom? Então a gente tem vários capítulos explicando o que quais são os pré-requisitos, como fazer a instalação e até aprender a fazer um app básico usando essas APIs que eu mostrei para vocês agora no Titanium. É um curso bem bacana aí para alavancar o início de desenvolvimento aí para vocês nessa nossa nova aventura, né? É isso aí, galera. Muito obrigado e boa noite para vocês.